Fala pessoal, beleza? Esse é o 25º de Cicast, um podcast da Dinâmica Criativa criado para te ajudar com assuntos de design e outros assuntos que vão além do design, para que assim você possa ser um profissional completo e bem-sucedido. E o tema de hoje é lições que eu aprendi depois de 20 anos de profissão. Depois de 2 décadas, eu percebi que eu poderia realmente ter caminhado mais rápido e com mais qualidade se eu tivesse entendido apenas 3 assuntos, e é isso que a gente vai conversar nesse mini podcast de hoje. Esses dias eu estava refletindo sobre a minha vida trabalhando nessa área de design, uma vida toda dedicada ao design, e quando eu comecei foi em 2004. Eu não imaginava que 20 anos depois eu ainda estaria procurando um aperfeiçoamento em algo que eu estava começando apenas por um hobby. O que tinha na época eram cursos genéricos de Photoshop, de CorelDRAW, PageMake, Fireworks, mas nada muito especializado, era algo muito superficial. Então eu sabia que se eu quisesse realmente trilhar uma caminhada mais longa e poder aperfeiçoar isso, era algo que eu iria precisar aprender a começar a desenvolver essas habilidades. E se eu tivesse os recursos que eu tenho hoje, por exemplo, tudo andaria muito mais rápido do que andou naquela época para mim. E eu não estou falando de recursos financeiros, eu estou falando simplesmente de conhecimento mesmo, que hoje em dia tem com muita facilidade, né? Tanto no YouTube quanto em cursos pagos, cursos básicos, até plataformas completas com tudo que você vai precisar para desenvolver, enquanto que naquela época era muito superficial. Hoje você tem perfis de Instagram, perfis de Pinterest, de Behance e vários outros lugares que você encontra conteúdo gratuito e com muita qualidade também, mas conteúdo especializado naquela época não tinha. Entender que hoje tem essa facilidade toda para conseguir esse tipo de conteúdo para mim é absurdo. Então hoje só não evolui quem não quer, essa que realmente é a verdade. Mas na minha época era muito complicado e por isso que hoje eu vejo designers, por exemplo, 2, 3 anos de profissão com um trabalho que eu levei basicamente mais de 10 anos para conseguir chegar no mesmo nível, né? Já conseguindo cobrar bem. E muitas vezes até conseguem chegar nesses clientes internacionais. É como aquela frase que já dizia, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era só mato. E aos poucos eu fui vendo tudo se desenvolvendo e eu acabei até fazendo parte um pouco disso também, de alguma forma, através da DC Academy, que é uma plataforma de curso da Dinâmica Criativa, onde eu comecei a compilar tudo que eu aprendi ao longo desses 20 anos, com todos os assuntos que a gente vai abordar nesse mini podcast de hoje. Tá, mas e se eu pudesse voltar no tempo para me passar um guia do que fazer nos próximos 20 anos? Você pode ter certeza absoluta que eu voltaria para me dar apenas 3 conselhos. Eu entendo que design é muito importante, mas se você quiser crescer profissionalmente, não só em faturamento, mas em autoridade, expandir para outros mercados, você precisa seguir essas dicas que eu vou falar em seguida. E sem dúvida, elas teriam me ajudado muito a chegar no nível que eu estou hoje, porém muito mais rápido e sem tantos tropeços. Primeiro conselho que eu me daria, eu me aconselharia a estudar um pouco mais sobre negócios. Quando a gente não tem uma visão empresarial, a gente é basicamente um designer que entende só sobre grid e tem uma visão muito limitada do potencial do nosso trabalho e do que a gente consegue fazer pelas empresas. Entender o mercado empresarial como um todo, estratégia para cada segmento, comportamento do público em relação à percepção que ele tem da empresa, o que motiva as compras e o que as empresas precisam implementar de estratégia para crescimento, esses assuntos realmente são muito amplos, mas são extremamente necessários e eu preciso aprender um pouco de tudo para conseguir me sentir mais seguro nas reuniões e não falar só de grid. E dessa forma, as reuniões elas deixaram de ser apenas um lugar para discutir sobre a parte estética e passou a ser um lugar onde a gente falava um pouco mais sobre estratégias que podem ajudar a empresa a chegar mais longe. Muitos subestimam o poder do design aliado a negócios. Eu era uma dessas pessoas, mas hoje vocês podem ter certeza absoluta que eu percebo o quanto entender esse assunto me ajuda a me diferenciar de todos os outros profissionais da área que estão mais focados na estética do que na visão mais ampla do negócio. O conselho 2 que eu me daria seria sobre branding e marketing. Eu queria ter tido a oportunidade de estudar esses temas quando eu comecei, mas o ano de virada para mim foi basicamente ali por volta de 2015, onde eu comecei a me interessar um pouco mais por essa área e desde então nunca mais eu parei. Essas 2 áreas estão sempre presentes no meu dia a dia, em todos os projetos e em cada conversa que eu tenho com os meus clientes. Então, se eu pudesse dar um segundo conselho para vocês, seria estudar também sobre a parte de branding. Então, além de estudar a parte de marketing, é importante também estudar a parte de branding, para ter uma percepção muito maior sobre os projetos e sobre marketing para ajudar a complementar esse universo, que realmente é muito fascinante, vocês podem ter certeza disso. O branding e marketing não são apenas conceitos teóricos, mas sim recursos que podem transformar o design em experiências memoráveis e campanhas que realmente vão ter resultados, né, que vão trazer resultados
para os seus clientes. Eu mesmo posso comprovar isso porque eu tenho implementado tanto a parte de branding quanto a parte estratégica do marketing nos projetos dos meus clientes e eu tenho visto muitos resultados positivos tanto na entrega quanto na execução e implementação desses projetos. A terceira dica que eu me daria: mercado internacional. Eu comecei a trabalhar como designer em 2004 e só em 2015 que eu me atentei para esse mercado. Então, basicamente, foram ali 11 anos trabalhando só com o mercado nacional, ganhando pouco, pegando projetos pequenos, pelo simples fato de me limitar muito, né, achando que só existia esse tipo de oportunidade. E não foi só esse fato também, eu não sabia cobrar, e foi estudando sobre negócios que eu entendi como cobrar, e hoje eu consigo faturar alto em projetos de design, mas o mercado ele é gigante, né, dá para crescer muito, porém eu precisava dos 2 primeiros conselhos para conseguir colocar em prática esse entendimento de mercado internacional. Talvez por isso eu tenha demorado tanto, mas hoje eu tenho clientes em 15 países. Lógico, depois de 20 anos trabalhando, errando e acertando, a gente começa a entender um pouco melhor como que o jogo realmente funciona e hoje eu consigo ter grandes projetos ali no portfólio. Tudo graças ao entendimento de mercado internacional e as diretrizes desse mercado. Eu gravei um mini podcast recentemente chamado A Diferença entre Design Cultural e Design Globalizado. Depois dá uma procurada aí. Nele eu explico algumas coisas sobre esse assunto e realmente é muito vasto. Basicamente são esses 3 conselhos que eu me daria e com certeza teria me ajudado muito a ir mais longe e em menos tempo. E se você tem pouco tempo de estrada, não precisa esperar completar 20 anos para começar a estudar da forma certa. Na DC Academy você tem tudo isso que eu mencionei anteriormente e por isso, aqui no perfil eu sempre procuro compartilhar muitas experiências que eu vivo na agência com conteúdos muito ricos sobre design, negócios, marketing, mercado internacional e várias outras áreas. E tudo que você vai precisar para começar a se desenvolver como profissional especializado da maneira certa. Mas e aí, coloca para mim nos comentários quantos anos você tem de profissão e qual desses conselhos você ainda não segue. No nosso mini podcast de hoje era isso. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seu amigo design e vamos ajudar a revolucionar o nosso mercado. Um abraço e até a próxima.